Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Queridas alunas e alunos do curso de Mariologia, hoje nós vamos continuar e vamos falar de Maria nos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, se Deus quiser. Peguem a página 45 do livro do Krieger, que vocês já receberam, ou melhor, digitalizado, com um texto muito fácil e muito profundo. Página 45. Prestem atenção, então, acompanhem comigo. O evangelista Marcos nos dá duas breves informações sobre a mãe de Jesus. Ambas têm caráter ocasional e revestem-se de um aspecto negativo, ou ao menos descritivo, que surpreende a muitos. Marcos 3, 31-35. Chegaram sua mãe e seus irmãos. Estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Página 46. Nesse primeiro contexto, comum aos evangelhos sinóticos, Jesus toma distância da sua família, que deseja arrancá-lo do seu ministério, julgando perigoso. O mesmo esclarece que sua verdadeira família são seus discípulos. Há na observação de Jesus aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Um elogio implícito a Maria, querendo ser simplesmente aquela que serve o Senhor, que faz a sua vontade, tornou-se sua mãe. Marcos 6, do 1 ao 3, outro texto emblemático. Depois ele partiu dali e foi para sua pátria, seguido de seus discípulos. Quando Jesus chegou, o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e, tomados de admiração, diziam: De onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Neste outro texto, os conterrâneos de Jesus não aceitam acreditar nele justamente porque é ninguém mais do que o carpinteiro, filho de Maria. O conhecimento de Jesus, segundo a carne, ofusca o conhecimento segundo o Espírito. Agora eu quero que vocês prestem atenção no final da página 46, porque aqui está o X da questão e a resolução.
Durante muito tempo, esses dois textos não foram levados em conta na Mariologia, porque se pensava não poder, a partir deles, destacar a importância de Maria. Na verdade, tornam-se claros quando lidos juntamente com os demais textos do Novo Testamento, que nos revelam as características da maternidade de Maria. O evangelista apresenta Maria como uma mãe que está preocupada com o comportamento do seu filho. Procura-o para alertá-lo, desejando que seja mais cuidadosa, não se expondo tanto à ira dos adversários. É uma preocupação demasiadamente humana, é verdade, mas também ela, Maria, teve que progredir na fé. O evangelista Marcos apresenta outras situações que testemunham ter ela crescido na compreensão do mistério e do ministério de Jesus, sua presença no Calvário, por exemplo. Jesus quis ensinar aos que o seguiam que o parentesco com ele não é suficiente para alguém ser um verdadeiro discípulo seu. Também os parentes deveriam percorrer o caminho de fé e procurar fazer a vontade de Deus. Pertencem à família de Jesus os que ficam com ele e o seguem. Foi a experiência que fez Maria. Gerou Jesus na carne, ouviu seus ensinamentos, guardou-os no coração e, fazendo a vontade de Deus, tornou-se verdadeiramente sua mãe. Também Nossa Senhora Maria Santíssima também teve que amadurecer. Isso é comum, não é falta de fé e nem pecado ter que amadurecer. E Maria teve que aprender o ministério e o sentido do mistério também, o serviço de Jesus e o mistério que escondia nesse sentido a sua missão redentora. Agora, aqui na página 47, temos um recorte sobre os irmãos e as irmãs de Jesus, sempre uma confusão com os evangélicos. Então vamos lá. No grego bíblico, o termo adelphos, irmão, corresponde ao vocábulo hebraico ah, que tanto pode significar irmão carnal quanto parente consanguíneo. Assim, a palavra adelphos, irmão, é usada também para designar um primo, um sobrinho, um tio ou qualquer parente. Em Gênesis 13:8, por exemplo, Abrão, a mudança de seu nome para Abraão se dará posteriormente. Diz a Ló: somos irmãos, mas pouco antes se lê, em Gênesis 11:27 e 31, que Ló era filho de Arão, irmão de Abrão, portanto Ló era sobrinho de Abrão e não irmão. Também Gênesis 29:15, compare com Gênesis 27:43 e Gênesis 29, do 10 ao 11. Por trás dessa identificação de irmão como primo ou parente, há um conceito de família diferente do nosso. Ao nos referirmos a uma família, pensamos no pai, na mãe e nos seus irmãos. Os orientais tinham um conceito de família diferente do nosso. Incluíam nela, e muitos o fazem ainda hoje, também os parentes próximos ou distantes. Os evangelistas referem-se aos parentes de Jesus como irmãos e irmãs, sem nunca chamá-los de filhos de Maria, nem dizer que Maria fosse mãe deles. Mateus 13:55 e Mateus 6:3 citam alguns irmãos de Jesus: Tiago, José, Judas e Simão. Descrevendo a cena do Calvário, porém, o evangelista João diz: junto à cruz estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Marcos destaca que esta outra Maria, irmã da mãe de Jesus, era mãe de Tiago, o menor, e de José. Marcos 15:40. Esses últimos não eram, pois, irmãos carnais de Jesus, mas seus primos, pois filhos de uma irmã de sua mãe.
Por sinal, no início de sua carta, o apóstolo Judas declara-se servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Também a palavra primogênito não é determinante para se concluir que Jesus tenha tido irmãos e irmãs. Seu uso é sobretudo jurídico. A lei mosaica exigia que o primogênito, o primeiro gerado, fosse consagrado ao Senhor, segundo o Êxodo 13:2, independente de mais tarde os pais terem ou não outros filhos. Se Maria tivesse tido outros filhos, seria inexplicável que Jesus, na hora da sua morte, a confiasse ao apóstolo João, 19:26 de João. Os outros filhos é que teriam obrigação de cuidar dela. Penso que aqui dá para entender que os orientais tinham um conceito de família diferente do nosso. Era um conceito de clã, que nós temos de núcleo, pai e mãe, certo? Muito bem, na página 49 nós temos Mateus. Vamos aqui estudar um pouquinho e vamos prosseguir. O evangelista Mateus descreveu a função de Maria na origem de Cristo, Mateus 1:18-23, fazendo referência a uma profecia de Isaías 7:14, que já temos estudado na aula anterior. Ele recorreu várias tradições referentes a Maria. Por exemplo, a visita que fez a Jesus durante a sua pregação. Episódio também encontrado em Marcos, que nós acabamos de analisar, e em Lucas 8, 19 e 21. E o comentário dos nazarenos sobre Jesus. Não é Maria, sua mãe? Mateus 13, 55. É importante destacar alguns dados novos que Mateus apresenta sobre Maria. Aqui é importante, hein? Prestem atenção. Ao dizer que Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. O evangelista quer deixar claro que Jesus não tem pai humano. Sua concepção no ventre de Maria não é obra de José, mas do Espírito Santo. Mas José é o esposo de Maria. Maria é a esposa de José. Jesus, porém, não é filho de José. No capítulo 2, por 4 vezes, Mateus dirá que José tomou o menino e sua mãe, não se referindo a Jesus como filho de José. Jesus tem a Deus por pai. Página 50. Outra passagem do Evangelho de Mateus que merece destaque especial e a que encontramos no capítulo 1, versículos 22 e 23, relativa à profecia de Isaías, Isaías 7,14. Maria é a virgem que concebeu virginalmente por obra do Espírito Santo, sem qualquer relacionamento carnal. Assim, o nome Emanuel é a expressão Deus conosco, que no texto de Isaías tinham significados indeterminados, podendo ser até entendidos como referentes a alguém que tinha uma simples assistência divina. No Evangelho de Mateus, porém, destacam a divindade de Jesus. Aqui nós temos Fuga para o Egito, do século V, 15º, uma grande afresco aqui bonito, né? Que a Fuga para o Egito. Esse livro, essa versão antiga é linda porque é cheia de destaques de figuras muito lindas. Aqui, muito embora eu vou fazer uma aula no final do curso só sobre São José, temos um recorte sobre José, 2 recortes. Eu quero ler, né, para que nós possamos aqui pôr um pano de fundo para depois termos mais tempo no final de analisar. José é um homem justo e pleno de fé, página 51. Aceitou ser o pai do Messias para torná-lo herdeiro das promessas feitas a Davi. Mesmo não sendo o verdadeiro pai de Jesus, tornou-se pai pelo amor, pelo carinho e pela autoridade com que cuidou dele e o educou. E agora nós vamos ler São Bernardino de Sena, que diz: assim,
como a Santa Igreja tem um débito para com a Virgem Maria, porque por meio dela recebeu Cristo, deve também um especial reconhecimento e referência a José. Agora aqui o autor vai explicar José o Justo, página 51, segundo recorte. Vamos agora estudar um pouquinho, porque é muito interessante. Se juntarmos, como se fosse montar um quebra-cabeça, o que os evangelhos nos dizem de São José, concluiremos apressadamente que nos faltam peças e que o quadro que surge está incompleto. Será mesmo? José é de família real, descendente de Davi. É esposo de Maria. Sua paternidade e seu casamento foram na ordem da adoção. Velou pela família de Nazaré, dando-lhe o calor do seu amor e o pão, fruto do seu trabalho. Depois que Jesus completou 12 anos, desapareceu de cena. O último testemunho que temos sobre ele foi por ocasião do encontro do menino Jesus entre os doutores no Templo de Jerusalém, antecipando-se a qualquer observação de José e num desabafo bem materno, Maria perguntou a Jesus: Meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Depois disso, silêncio. Nada sabemos a respeito de sua morte. Já a respeito de sua vida e de seu caráter, a Bíblia é muito clara. José, que era um homem justo. Vocês sabem que agora nós vamos definir o conceito de justo, segundo a Escritura, lá no começo da página 52. Para a palavra de Deus, justo é um homem de boa conduta, que procura descobrir e praticar a vontade de Deus. É alguém reto diante do Senhor, humilde e obediente, que observa integralmente os preceitos divinos, que conduz sua vida segundo a lei do Senhor. É piedoso e irrepreensível, é amigo de Deus, é um homem bom e caridoso. Justo é aquele que aceita Deus como seu Senhor, isto é, como quem conduz sua vida, tem consciência da grandeza do Criador e de suas próprias limitações. O homem justo reconhece ser o privilégio, uma graça especial, um gesto de misericórdia da parte de Deus, poder amá-lo e dedicar-lhe a própria vida. A palavra justo em hebraico é sedek. Justo é aquele que ajusta a sua vida a Deus, que se adequa, se conforma, por isso que faz a vontade de Deus. Para compreendermos melhor o papel de São José na história da salvação, deveremos ter resposta para duas perguntas. Como José olhou para Maria? Quem nos ajuda a dar a resposta é o evangelista Mateus, que estamos estudando. Escreve que antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu pela virtude do Espírito Santo. José, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Esse evangelista dá a José um lugar de destaque no relato do nascimento de Jesus. Apresenta-o como um homem temente a Deus, que, cheio de dúvidas em seu coração, quer separar-se de Maria. O próprio Deus revela-lhe um sonho que está ocorrendo, indicando-lhe a tarefa de pai adotivo. Assim, ao menos, legalmente, Jesus nascerá da família de Davi, do qual descende de José. José vê Maria como mulher do mistério. Melhor, a mulher que carrega o mistério.
dissera-lhe o enviado de Deus: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Não há dúvida, ela traz o Messias, é mãe do Messias. A mãe do Messias é legalmente sua esposa. Ele, José, é responsável por ela e pelo menino que está para nascer. Que responsabilidade! Muito lindo, né? Aqui temos uma bela síntese de José, o santo justo. Temos aqui uma ícone da Sagrada Família. E nós lemos como José olhou para Maria e agora como Jesus olhou para Jesus, está para Jesus. Como José olha para Jesus, seu filho adotivo. Aqui está. Em Belém estava ao lado do menino quando os pastores chegaram. Levou-o com Maria ao templo de Jerusalém após o seu nascimento. Lucas escreverá mais tarde que Simeão acolheu o menino em seus braços e o pai e a mãe estavam maravilhados com o que se dizia dele. Foi responsável pela viagem de Jesus e de Maria para o Egito, fugindo da perseguição de Herodes. Que perguntas deveriam ter inundado seu coração diante das ameaças de Herodes e da responsabilidade que pesava sobre os seus ombros? Quando Jesus tinha 12 anos, levou ao templo e nessa ocasião, como já vimos, experimentou a aflição pela perda do menino durante 3 dias. Convivendo com Jesus, fez uma profunda experiência de fé. Aquela criança que pegava nos braços, que comia o pão, fruto do que ganhava como carpinteiro, aquele menino que crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Mas estava ali, dependendo de seu trabalho, de sua proteção e de seu carinho. Diariamente fazia a experiência do mistério. Olha que lindo! Por tudo que São José significou para Jesus, por sua fidelidade e por seu senso de responsabilidade, compreende-se que a Igreja tenha desejado colocar-se sobre a sua proteção. Desde Pio IX, 8/12 de 1870, é padroeiro da Igreja Universal. Porque ele é o padroeiro de nossa grande família, pedimos: São José, rogai por nós. Muito lindo, muito simples, mas muito profundo, né? Que depois, quando tivermos a dogmática sistematizada, poderemos falar sobre muitos aspectos da Josefologia, estudo de São José. Lucas diz, página 54, tudo indica que o evangelista Lucas tem ouvido de Maria ou de qualquer que tenha tido contato com ela aquilo que escreve a respeito da infância de Jesus. É o evangelista que faz o maior número de referências à mãe de Jesus. Dos 150 versículos do Novo Testamento referentes a ela, 89 estão no seu Evangelho e 1 nos Atos dos Apóstolos. Por 2 vezes, Lucas faz referência a acontecimentos marcantes. Maria meditava em seu coração. Lembra também as suas alegres surpresas e suas preocupações momentâneas. Apresenta seus passos, sua oração e o relacionamento com Deus. Faz referência à sua fé, semelhante à nossa relação, à condição de obscuridade, mas sem as vacilações de Zacarias. Zacarias fica mudo, Maria canta: a minha alma engrandece o Senhor. Perante o mistério de Deus, Maria não fraqueja.
O Evangelho da Anunciação, composto por 3 partes. Irrupção da Boa Nova, Lucas 1, 28, 29. Esclarecimento a respeito da origem humana do Messias, 1, 30, 33. E de modo velado de sua origem divina, 1, 34, 36. Apresenta traços da fisionomia espiritual de Maria. Sua humilde situação humana contrasta com sua grandeza, segundo a graça. Ela é uma mulher pobre, feita rica por Deus, Lucas 1, 28. O texto da Anunciação deixa claro que Deus teve sobre Maria um olhar de benevolência, enriquecendo-a com suas graças, não em vista dela mesma, e muito menos por merecimentos que pudesse ter, mas por pura gratuidade, em vista da missão que lhe fora reservada. Página 55, e antes de virar a página temos aqui o quadro da Anunciação de 1455 aproximadamente, quando foi a morte do autor Frei Angélico. Virando, nós temos aqui a vinda do Espírito Santo de Tiziano. Página 56. No Magnificat, Maria manifesta a consciência que tinha de sua condição e de sua situação em relação a Deus. Coloca-se ao lado dos pobres e humildes, que são, segundo a Bíblia, os preferidos de Deus. O livro dos Atos dos Apóstolos destaca a presença de Maria no nascimento da Igreja. Lucas escreveu Atos. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Ela, que concebera Jesus por obra do Espírito Santo, era também uma das destinatárias do dom do Espírito Santo em Pentecostes. Tornava-se testemunha de Jesus e dos acontecimentos mais importantes da história da salvação, que em seu Filho tem o ponto mais alto. A partir dali, A partir dali, iluminada pelo Espírito Santo, Maria compreenderá tudo o que Jesus ensinara e fizera, isto é, aquilo que com tanto cuidado ela própria havia guardado em seu coração. Aquela que por obra do Espírito Santo gerara Jesus, era agora no meio da Igreja, memória viva do Salvador. Penso que esse texto é fantástico, né? Maria é rainha dos apóstolos porque ela é a primeira discípula e ela é aquela que está com os apóstolos que tinham medo no dia de Pentecostes. Se ela gerou Jesus por obra do Espírito Santo, participa também na geração da Igreja anunciadora, evangélica, apostólica, a igreja que leva o Evangelho a todos. Nós temos na página 57 um recorte que fala sobre Mateus e Lucas, faz um paralelo. Os evangelistas Mateus e Lucas escolheram episódios bem diferentes entre si. Mateus, capítulo 1 e 2, nascimento de Jesus, visita dos magos, fuga para o Egito e matança dos inocentes. Há uma abertura para o mundo. Os visitantes vêm do estrangeiro. A fuga de Jesus é para um país estrangeiro. Lucas capítulo 1 e 2, anunciação, visitação, apresentação e reencontro no templo. Trata-se de relacionamentos de Cristo com Israel e Jerusalém, com a lei e com o templo. Ambos escreveram para alimentar a espiritualidade de um ambiente judeu-cristão. Nos 2 primeiros capítulos de Mateus e Lucas, encontramos os dados sobre a infância de Jesus, nascimento em Belém, infância em Nazaré, nome de Jesus dado pelo anjo,
concepção virginal por obra do Espírito Santo. José não é o verdadeiro pai de Jesus, mas o anel genealógico que liga Jesus a Davi, uma vez que, para os judeus, a descendência não era uma questão biológica, mas jurídica e moral. Daí a convergência entre as duas genealogias de Cristo. Aqui temos como cada um retrata 1 e 2, o que há de comum deles, e agora na página 59, aqui na página 58, todo o texto é de Van Loo, século XVII, Magos do Oriente, uma bela figura. E diz assim lá à frente: há uma diferença chave entre os dois evangelistas. Mateus apresenta a infância do ponto de vista de José, cabeça da Sagrada Família, e testemunha do mistério do nascimento virginal. É ele que vemos agir, refletir e debater-se com Deus e com os homens. Maria está em segundo plano. Já em Lucas, ao contrário, Maria está no primeiro plano. O ponto de vista de Maria se vê. É a partir dela que Lucas conta os vários episódios da infância de Jesus. Tanto em Lucas 2:19 e 2:51, Maria é a mãe que guarda tudo em seu coração. Agora aqui nós temos um texto, a humanidade e a encarnação do Verbo, muito linda, que o autor coloca aqui, e vamos ler para nosso conhecimento espiritual. A humanidade e a encarnação do Verbo, página 59. No Natal, todo o universo se alegra. Cada uma das criaturas participa desta festa, dando sua colaboração e seu presente. Os anjos cantam: glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens, objeto da benevolência divina. O céu dá uma estrela que orienta os magos vindos de tão longe. Eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo, até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. Os magos do Oriente, tendo entrado na casa e achado o menino com Maria, sua mãe, dão-lhe sua adoração, reconhecendo estar diante do rei dos judeus, que acaba de nascer, e aí, abrindo seus tesouros, lhe oferecem ouro, incenso e mirra. Os pastores que vivem nos arredores de Belém, guardando seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite, vendo, ouvindo o anúncio, dizem uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Tendo ido com grande pressa, encontraram o menino deitado na manjedoura. Dão então a Maria e a José o testemunho do que lhes havia dito a respeito do menino. A Deus darão a glória e o louvor por tudo que tinham ouvido e visto e que estavam de acordo com o que lhes fora dito. A terra dá ao seu rei uma gruta, já que não há lugar para ele na hospedaria. Os animais dão à criança que nasce uma manjedoura, onde é colocada e envolvida em faixas. A humanidade, por sua vez, lhe dá o presente mais importante, a mãe. Em Maria, nossa irmã, na ordem da criação, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso também nós estamos presentes na Gruta da Belém, na contemplação, na adoração e nas homenagens que a criação presta àquele no qual fomos escolhidos antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele coloca aqui também
outra imagem, uma obra de arte do nascimento de Jesus, de Gerardo, do século XVII. E aqui o autor também coloca um outro texto, um pastor na gruta de Belém. E acima, na página 61, antes do texto, Belém, local do nascimento de Jesus, a Basílica da Natividade, muito linda, que espero que quem não conheceu um dia possa conhecê-la. Diz assim: ele não sabe que eu não tenho jeito. Página 61, um pastor na gruta em Belém. Que nunca tive jeito para pegar criancinhas recém-nascidas. Nem meus filhos eu sabia segurar direito quando tinha essa idade. Bem que minha mulher repetia cada vez: cuidado, não é assim que se pega. Sempre cuidei de ovelhas e elas, mesmo quando pequenas, são mais pesadas e duras que uma criança. Minhas mãos estão cheias de calos, ou por causa do cajado que levo sempre comigo, ou por tudo que preciso carregar cada dia. Por isso, quando a mãe do menino, Maria, dissera-me, José, tirou seu filho da manjedoura, dando-me a entender que a colocá-lo em meus braços, senti vontade de lhe dizer: desculpe, mas não vou pegá-lo. Não tenho jeito, pois sou apenas um pastor. O gesto dela, porém, foi mais rápido do que os meus pensamentos. Ainda pensava em como começar a desculpar-me, e ela já havia colocado a criança no meu colo. Não é possível eu, um pastor, segurando nas mãos o Salvador, o Cristo Senhor, como dissera o anjo. Por sinal, quando ele apareceu para mim e para meus companheiros, deu-nos um sinal a respeito do menino. Encontrareis um recém-nascido em faixas e posto numa manjedoura. Segundo parágrafo, página 62. É este, não há dúvida, mas é apenas uma criança, muito parecida com os meus meninos quando nasceram. Como é que o Filho de Deus pode ser assim, isto é, uma criança igual a tantas outras? E por que nasceu aqui nesta gruta? Bem, se o anjo nos tivesse mandado ir a um palácio para ver o Salvador, nunca que eu iria lá. E certamente eu entrar num palácio com estas roupas, mesmo que fosse, não teria coragem de levar o presente que trouxe aqui. Vi que quando dei para Maria e José a única coisa que tinha comigo, o lanche que minha pobre mulher preparara para esta noite, me agradeceram tanto que parecia que lhes tinha dado o presente mais bonito e rico do mundo. E até pedir-lhes desculpas por não ter coisa melhor para oferecer-lhes. Mas eles, parecendo saber o que ia lhes dizer, não me deixaram falar. Perguntaram-me se não queria tomar chá. E nessa noite fria, quem é que iria recusar? Esta criança é o Filho do Altíssimo. Quando apareceram para nós e cantaram, os anjos nos disseram que os homens e as mulheres são amados por Deus. Ele deve nos amar muito mesmo. Eu não daria nenhum dos meus filhos, nem para meu melhor amigo, nem por todas as riquezas do mundo. E Ele está nos dando o seu Filho único. É meu, está aqui em minhas mãos. Tenho o direito de dizer que é meu, pois o anjo falou claramente. Nasceu para vós o Salvador. Acho que é por isso que sua mãe não está preocupada com a minha falta de jeito, com meu braço duro e minhas mãos pesadas. Sabe que tenho direito de segurá-lo. Vejo a impaciência dos meus colegas pastores. Também eles querem pegar o Salvador nos braços.
Tudo bem, vou entregá-lo. Afinal, ele também nasceu para eles. Mas a alegria que sinto por estar aqui nesta noite, vendo o que estou vendo, essa alegria ninguém vai me tirar, jamais. Ao contrário, farei questão de levá-la para todos os lugares que for, para todas as pessoas que encontrar. Vou sair por aí, glorificando e louvando a Deus por tudo o que estou vendo e ouvindo. Pelo que conheço de meus colegas, não louvarei, nem glorificarei sozinho este Deus maravilhoso que nunca tinha pensado. É Pai. Ninguém vai conseguir calar a minha voz, afinal poderei dizer que o Salvador, o Cristo Senhor, esteve em meus braços, pude beijá-lo e acariciá-lo e até falei baixinho. Ele pode não ter entendido minhas palavras, mas vi que Maria e José escutaram e sorriram quando eu lhe disse: Jesus, eu te amo. Agora estou entendendo. O que quer dizer Emanuel é Deus conosco. Antes eu sabia, agora experimento em meu coração. Deus está comigo, está conosco. Enche minha vida de esperança e de sentido. Deus conosco. Deus é amor. É isso que estou descobrindo. Deus está no meio de nós. Ele tem o nosso rosto e nos ama. Ele veio para nos salvar. Glória a Deus no céu. E paz na terra aos homens que Ele ama. Que lindo texto, né? Escrito por Don Krieger. Vocês sabem que isso é muito importante, por mais simbólico, meditativo. Não é romântico, é profundo, porque os pastores também representam, teologicamente, uma classe que ao mesmo tempo era muito querida no tempo de Jesus, sobretudo aqueles que viviam o farisaísmo, a relação da lei, do templo, eram tidos pessoas como menos queridas, porque viviam no campo, eram rudes, não podiam frequentar o templo, a sinagoga. E Jesus nasce para estes últimos, pobres em todos os sentidos, do qual ninguém conta e do qual ninguém reconhece. É um belo texto, muito terno, a mim me enternece, mas muito profundo e real, não? Quanto mais pobre o homem, quanto menos considerado a mulher, mais queridos são de Deus. Os pobres, em todos os sentidos, são os mais preferidos do Senhor. Então, nós terminamos os sinóticos, né? São 42 minutos, não vou me alongar, porque vocês terão um longo roteiro para estudo, para trabalhar, porque tem muito pano para manga aqui, não é mesmo? Então, fiquem tranquilos, vão estudando, é gostoso o texto, né? E eu vou dando aqui os pontos de análise para que a gente possa construir uma substância, uma essência de estrutura muito grande desse tratado, que é a Mariologia. Tá bom? Então, fiquem com Deus, com Nossa Senhora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Valeu, obrigado.